É interessante também falar um pouco sobre o trabalho com as obras do Simões Lopes Neto também, né? Que é um escritor que é de grande importância para a literatura gaúcha, brasileira também, na verdade, mas é o trabalho também inédito que saiu, né? E teve um trabalho muito grande, na verdade, de decodificar também, né, algumas coisas, né? Eu queria que tu contasse um pouco para a gente sobre esse trabalho. Isso é uma história muito legal também, é outra produção desse ano, por isso que eu já nem tinha pensado em livro para esse ano, eu já tinha publicado esse, né? Isso é o seguinte, o Simões Lopes Neto é conhecido, pelo menos de nome, porque ele publicou Contos Gauchescos e Lendas do Sul, são 2 livros lá do começo do século XX. É um cara que morreu bastante jovem, tinha 51 anos quando morreu. E, enfim, é um cara que tem uma vida toda cheia de lances, assim, ele era neto do homem mais rico do Rio Grande do Sul e acabou a vida quase pobre, entendeu? Um pelotense, o avô dele era dono de charqueadas, de fazendas, um empreendimento imobiliário, era muito rico, cara. Então é isso, é um cara que viveu a adolescência no Rio de Janeiro, tem um monte de coisas interessantes assim na vida dele. E aí eu já tinha feito há muitos anos, na verdade, por ser professor, eu comecei a ler muito ele assim, e quando eu li especialmente os contos gauchescos, eu via que eu não entendia aquela linguagem. Eu não entendia, porque a linguagem de gaúcho, pelo de cavalo, não é o meu mundo, né? E, ao mesmo tempo, claro, uma vez que tu ultrapasse essa dificuldade de linguagem, ele é magnífico, né? Porque tem contos assim de triângulos amorosos sensacionais, vingança, os grandes sentimentos, né, da humanidade, lealdade, enfim, tudo isso. Então, e aí, por muitos anos, assim, todos os anos eu leio com alunos de alguma forma, desde o colégio. Então, já faz muito tempo eu publiquei uma edição com notas dos contos gauchescos e das lendas do Sul. Então, eu me inscrevi com esse trabalho numa longa galeria de gente que gosta do Simões Lopes Neto. É uma confraria de malucos, assim, que... Bom, e por causa disso, acabou que, depois de vários lances e tal, acabou que, uns 2 anos e pouco atrás, me ligou um cara me dizendo o seguinte: olha, eu estou de posse de 2 livros manuscritos inéditos do Simões Lopes Neto. Tu quer editar esses livros? Claro, né? Assim, a história vai bem longe, assim, mas basicamente é isso. O Simões Lopes Neto era um cara que fez muitos projetos e falhou em muitos projetos. Muita coisa. De grana, assim, ele fez horrores. Perdeu dinheiro à toa, inventou várias empresas que não davam certo, não tinham como dar certo. E vários projetos editoriais também. Para ter uma ideia, assim, uma coisa curiosa, chegou um certo momento, aí, na altura de 1904, quando ele tinha 40 anos mais ou menos, ele começou a se dedicar a pensar textos e livros para a escola, que era o momento que o Brasil republicano estava começando a aumentar o número de escolas, enfim, finalmente tinha acabado a escravidão, estava, né, um primeiro movimento no sentido de estender a oferta de ensino para todo mundo. E vários escritores brasileiros escreveram para a escola já nessa época, Olavo Bilac, por exemplo. E o Simões Lopes Neto, lá em Pelotas, também teve isso. Então, um exemplo. Chega uma hora que ele pensou e gastou muita grana para publicar uma série de 25 cartões postais full color em 1904, ou 5, sei lá, sabe? Um recurso gráfico assim magnífico, que ele deve ter gastado o resto da grana dele para fazer. E eram cartões postais didáticos, mas para vender como cartão postal. Cartões postais com a história do Brasil. Então, tinha lá, sei lá, o hino nacional brasileiro, de um lado, uma ilustração, e atrás era um cartão postal. A espada do Dom Pedro I, sabe? E atrás um cartão postal. Então, o cara imaginava, sabe, um suporte inesperado para a pedagogia, né? Mas ele imaginou isso. E, nessa mesma época, ele escreveu 2 livros, um deles ele não terminou, e esses 2 livros não deram certo. Por que não deram certo? Aí também é uma história, não sei quanto tempo você tem para me ouvir, mas é uma história... Eu vou contar uma das 2 que é bem legal. Assim. Um livro chamado Terra Gaúcha era um livro de leitura. Então, era um livro em que tem um personagem que é um menino que conta a vida dele, em parte na estância do pai dele, em férias, e outra parte na escola. Então, ele fala sobre o cotidiano escolar. Ou seja, era um modo de tu escrever um livro para ser lido na escola, em que o personagem era um menino que estava na escola. Ou seja, total identificação. O cara contava cenas de sala de aula, blá, 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 e tal. E já nisso ele é um livro, esse é o principal dos 2 livros, né? Um livro magnífico, né? Dou um exemplo só. Eu sou canhoto para escrever, né? Então, eu não sei se tem mais alguém que é canhoto. Canhoto padece em geral, né? Canhoto muitas vezes não tem cadeira para escrever do lado esquerdo e tal.
A minha geração ainda já não pegou isso, mas uma geração antes de mim, os canhotos eram proibidos de ser canhotos. Vocês ouviram falar isso? Não, tinha gente que tinha a mão amarrada, a mão esquerda amarrada, para o cara ser obrigado a escrever com a direita. Tem muita gente que tem letra horrível, né, gente da minha idade para mais, que tem a letra horrível porque foi obrigado a escrever com a direita. Bom, hoje em dia você sabe que é uma aberração isso, é uma maldade. Então tem uma cena nesse livro, Terra Gaúcha, tem uma cena que é a seguinte: está o professor na aula com os alunos ali, e tudo é narrado por um menino. Tá? Então o menino conta que um dia o professor chegou na aula e viu que um fulano lá estava apontando o lápis com a mão esquerda, com canivete, né? Que era o que tinha na época. Então o grita apontando com a mão esquerda e o professor, mão esquerda, não pode usar a mão esquerda. Aí o professor chama o aluno e diz assim: fulano, vem cá, por favor, tu pode apontar esse lápis para mim? E alcança um lápis dele, professor, para o aluno. E o aluno, claro, o professor, ele começa a apontar com a mão esquerda. Imediatamente todos os alunos começam a rir do menino que está apontando com a esquerda. E aí o professor deixa os alunos rirem um pouco e diz assim: mas peraí, me diz uma coisa, vocês estão rindo do quê? Porque ele está usando a mão esquerda? Mas me diz uma coisa, vocês não têm duas pernas e não usam as duas? Vocês não têm dois olhos e não usam os dois? Então eu vou dizer uma coisa para vocês: quem usa as duas mãos tem muito mais habilidade, é uma pessoa muito mais feliz, que imagina e tal. Ele não chega a dizer que desenvolve os dois lados do cérebro porque não sabia ainda, mas é quase isso. Ou seja, o cara está defendendo o canhotismo numa época em que ninguém defendia, entendeu? Então, isso é só para dar uma ideia assim, de como o cara era avançado no sentido de respeito à criança. Porra. E esse livro ele parou, sei lá, a 90% ele parou desse livro. Por que ele parou? Aí não se sabe direito. A vida dele é meio truncada, obscura. Tem a ver com a decadência econômica dele, sei lá. E o outro livro que ele escreveu e não publicou foi uma cartilha de alfabetização, que ele escreveu todinha, se sabia já que ele tinha escrito, e ele mandou a cartilha aqui para Porto Alegre, para a divisão de instrução pública, que era o equivalente à Secretaria de Educação, né, para ele receber a licença para produzir o livro, para então vender para a escola. Né? O que ele queria era que a Secretaria dissesse que o livro era bom. O burocrata que pegou o livro, olhou para o livro e disse: não está conforme a lei, botou um carimbo e mandou um despacho para ele dizendo que não estava conforme a lei e não explicou. Bom, se sabia da existência desse livro por referências indiretas. Uma delas é que se conhecia um texto dele, escrito depois de o livro ter sido bloqueado. Ele escreveu um texto para a direção de instrução pública, dizendo que o livro dele era bom, defendendo e tal, mas não se conhecia o livro. Como é que se veio a conhecer o livro? Olha só o que é a vida. Uma professora de História da URGS, já aposentada, a professora Helga Piccolo, um dia estava em casa, agora meia dúzia de anos atrás, estava pegando livros velhos para doar para a biblioteca da faculdade, porque ela já estava velhinha e tal, não ia mais usar. E de repente ela tira um volume antigo que ela tinha comprado num sebo quando ainda era aluna e cai do lado de uma cadernetinha, uma coisa mais ou menos desse tamanho aqui. Cai do lado dela, olha, está escrito lá: Artinha de Leitura, J. Simões Lopes Neto, com carimbo da Divisão de Direção de Instrução Pública. E ela disse: mas o que é isso? Tinha a menor ideia, mas, pô, Simões Lopes Neto e tal. Que bom que ela fez essa ligação, né? Aí ela tinha tido uma orientanda que era professora na Federal de Pelotas. Ela mandou a carta. Imagina, se fosse qualquer um de nós, teria guardado ou vendido a peso de ouro, né? A Helga, do tempo antigo, mandou para a UFPEL e disse: não, isso aí pertence a Pelotas e tal, vocês vejam o que fazer. E era o livro. Era o único exemplar desse livro, entendeu? Se sabia só por coisas indiretas. E onde é que ele estava? Sem querer, estava na casa da Helga. Deve ter comprado meia dúzia de livros, empacotou tudo, levou para casa, nunca tinha aberto. E aí esse livro também estava lá de bobeira. E aí, como o cara tinha me convidado para editar o Terra Gaúcha, que é esse outro livro, aí eu consegui um bom financiamento do Banrisul e tal, pela Lei Rouanet, aí finalmente pudemos publicar os dois livros. Cumprida essa história, né? Mas é uma história lindíssima. O Simões Lopes Neto ainda é um tesouro, assim, sabe? Tem muita coisa dele que ainda não se conhece. Esse outro livro, o Terra Gaúcha, ele estava numa mala que pertencia a um desembargador, a um juiz federal, aliás, pelotense, que conhecia esse livro, já fazia 50 anos, mas achava que ele não valia a pena. Quando ele morreu, as filhas dele quase botaram fora, mas daí apareceu um colecionador que comprou a mala com tudo que tinha dentro. Essa mala era tudo que tinha restado do Simões Lopes Neto em poder da sua já falecida viúva.
Aí, por sorte, esse colecionador comprou, por sorte, ele falou para um outro cara, e por sorte, esse cara me convidou para editar esse livro que estava na mala. Então, eu publiquei o que estava na mala e o que a Régua tinha achado. Coisa de maluco. Assim. Só essa história já dá uma história, na realidade, né? Eu estou falando demais aqui, não é nem... E a gente conferiu aí bate-papo que o Rodrigo e eu fizemos com o professor Luiz Augusto Fischer na Semana da Comunicação, um Clube do Livro especial. E a gente se vê então na próxima temporada do programa. Até lá, tchau, tchau.